Olá, sejam todos bem-vindos a mais um HPcast, o nosso terceiro podcast. Eu sou Gislaine Rodrigues. Eu sou Vanessa Santos. E hoje nós trouxemos aqui uma convidada mega especial de uma seguradora que está no nosso coração, que é parceira nossa. E a Vanessa vai apresentar a nossa convidada de hoje, Vanessa. Uma honra, né? Lucimara, a nossa gerente comercial do Vida e Previdência. Então é uma honra poder estar aqui com você hoje. Obrigada por estar aqui, por abrir a sua agenda, que a gente sabe que é bem apertada. Mas como é importante a gente trazer uma mulher, né, para falar sobre esse produto. E obrigada mesmo por estar aqui. Obrigada, Lucimara. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui, o espaço, porque eu acho que para falar de dois assuntos bem legais, que é seguro de vida e essa relação com o papel da mulher, né? Então, acho que é uma super oportunidade. E para a gente divulgar, né? Toda vez que a gente tem um tempo de falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre um assunto que às vezes ainda as pessoas desconhecem, né? E abrir um pouco mais desse mercado, eu acho que é sempre fantástico e adorei a seguradora do coração. Obrigada. Muito bom. E a Lucimara, gente, a gente conheceu recentemente, né, num evento que foi da Porto Seguro, que foi um evento para mulheres, e ela tem uma história linda que a gente se identificou, e a gente falou, não, isso tem que ir para alcançar muito mais pessoas. Então, Lucimara, muito obrigada. Obrigada por ter compartilhado aquele momento com a gente. Eu me emocionei muito naquele dia. E ainda com outras histórias que a gente falou agora há pouquinho, que depois, nos bastidores, depois eu vou te contar também, né? Que a gente falou ali da sua mãe e tudo. Então, tem algo parecido também que está acontecendo na nossa casa. Então, poder você estar aqui com a gente e trazer toda essa informação para as pessoas, né? É muito gratificante e espero também a gente poder contribuir de alguma forma. Com certeza, né? Eu acho que falar das nossas experiências, né? E tá aberto, né? Para falar, ser humilde e ter essa disponibilidade de falar e ser quem a gente é, né? Então, Verdade. traduzir aquilo que a gente passou da melhor forma, a gente conecta pessoas, porque quando a gente passa por algumas experiências, às vezes a gente pode se achar meio sozinha, né? Ou, nossa, mas e agora, né? Qual é o passo que eu dou, né? E quando você escuta uma pessoa falando, né, sobre um determinado assunto e você cria essa conexão, você fala, poxa, né, tem mais alguém nessa fila comigo, ou tem alguém que eu possa pelo menos dividir e fazer uma pergunta, enriquecer ali o repertório, né? Então, acho que isso é fantástico, adoro contar as experiências, até porque eu falo que, até quando a gente fala de seguro de vida, a gente está falando com o coração, né? E a gente está, quando a gente, seguro de vida tem muito com contar histórias, né? Verdade. E a gente nasceu de pequeno com alguém dizendo pra gente, vou te contar uma história para você dormir, para você, né? Então a gente gosta de histórias e como elas nos conectam com a realidade, né? Então, E para começar esse bate-papo, já que você falou de história, né? Então a gente precisa fazer o quê? Desmistificar o seguro de vida, que é Verdade. em vida, não é só em morte, gente. Então começa falando um pouquinho dessa isso é bem desmistificação. importante, né? Porque quando a gente fala de seguro de vida, muitas pessoas remetem à cobertura de morte, né? O contrário ali, dizem, bom, primeiro, né, não preciso, segundo, para que que serve, terceiro, eu nem vou estar mais aqui para usufruir, né? E o seguro de vida ele evoluiu muito ao longo dos últimos anos para muitas coberturas em vida, né? Então, por exemplo, a gente tem uma cobertura de diária de incapacidade temporária, né? Que quando Isso mesmo. o profissional, ele, né, por algum motivo ali que ele não escolhe, né, inesperado, ele está afastado temporariamente das suas atividades, ele passa a receber um valor de diária normalmente compatível com aquilo que ele recebe no dia a dia para fazer jus àquele período em que ele não vai estar recebendo, né? E as Isso. pessoas desconhecem muito disso. Uma doença grave, por exemplo, uma cobertura de doença grave. Eu usei, né, ela aí na minha história, porque às vezes você fala, poxa, eu tenho uma doença grave, mas eu tenho um seguro, um plano de saúde, né? Verdade. Primeiro que às vezes isso é privilégio de alguns, nem todos têm, né? Às vezes tem, mas não cobre tudo, mas ainda que seja um excelente plano de saúde, tem muitas despesas que elas só são cobertas de uma outra forma, né? Então, assim,
Uma mulher, quando tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, né? E ela tem a perda do cabelo, né? Às vezes ela quer uma peruca, às vezes ela quer o lenço, né? Ela vai fazer uma radioterapia e aquilo queima tudo, ela precisa de né, de ir numa dermatologista, de um creme específico. Tudo isso é investimento, né? E verdade. como e essas coisas não estão cobertas ali no plano de saúde. Só que é algo que vai deixar o nosso processo mais leve, né? Porque já tem o cunho emocional que é muito grande. Então, como é que a gente deixa essa parte financeira um pouco mais leve? E aí eu vou perguntar para você, como as mulheres podem se beneficiar ao adquirir um seguro de vida? Então, eu acho que ela tem 2 tipos de benefício, né. Ela tem um benefício que é emocional, que é a tranquilidade, aí eu já chego para falar um pouquinho mais dessa tranquilidade, e o financeiro, né. Então a mulher, ela é sempre muito preocupada e hoje mais de 45% das mulheres correspondem a uma parcela, quando não total, dentro dos lares para a condição financeira, para a renda familiar, né. E a gente é o quê? Muito preocupada, né? Preocupada com Sim. os pais, preocupada com os filhos, né? Então, o seguro de vida vem para beneficiar a mulher, que é essa mulher que cada vez mais, né, faz dupla jornada e ela, se ela não tem muitas vezes um filho, que ela está se preocupando, e se eu tiver uma ausência temporária, quem paga a escola do meu filho, né? E se eu tiver uma ausência permanente, como fica o futuro, a formação do meu filho, né? Ainda que ela não tenha filhos, mas às vezes ela está cuidando dos pais, né? Como fica o cuidado desses pais numa ausência, seja ela temporária ou efetiva? Então, acho que o seguro de vida vem para essa é a parte da tranquilidade, né? Sim. Poxa, se acontecer qualquer coisa comigo, seja em vida ou não, eu tô, né, deixando a minha família tranquila, e aquele sonho que eu tive para minha família, para o meu filho, né, tá lá. E a condição financeira, né? Bom, se acontecer qualquer coisa, financeiramente eu tô provida ou provendo alguém, né? Sim. E tem um terceiro elemento que às vezes acontece até numa invalidez. Uma invalidez, por exemplo, por acidente, que pode acontecer com a própria segurada, né? Se ela tem um filho, se ela tem uma família que depende dela, como é que fica essa adaptação, né? A gente sabe que precisa da adaptação da casa, da vida como um todo, e uma indenização que ajude financeiramente esse processo traz essa tranquilidade emocional e financeira. Então, para esclarecer, o seguro de vida não é só para a doença em si, né? No caso aí, nós estamos falando de um câncer de mama, até, ou algum outro diagnóstico de câncer, né? É uma das coberturas que tem no seguro de vida, né? E aí, até no dia que eu participei lá do evento, e naquele momento a gente também estava muito emotiva, né? Porque eu tinha acabado também, já vai ter que fazer uma biópsia, né? E aquilo mexeu muito comigo, né? E parece rapidamente que o outubro, né, por ser outubro rosa, a gente se emociona mais, né? Porque exato. tá ali falando sempre desse cuidado, né? Vai ter uma bandeira mais expressiva naquele mês, Sim, né? sim. E aí foi justamente também, né, já estava respaldada ali com seguro, né, óbvio, né? Casa de ferreiro, o espeto não é de pau. Que bom, né? Então, a gente já tem uma consciência bem grande, né, em relação a todos os produtos que são necessários mesmo, né? Acho que você comentou uma coisa super importante. As pessoas imaginam assim, eu então recebo essa indenização e tenho que ficar dando respaldo para a seguradora que eu estou usando de forma A, B ou C. Não, né? Você pode receber uma indenização de um diagnóstico de câncer, por exemplo, né? E utilizar depois que vamos supor que você tem um bom plano de saúde, tem uma condição financeira ok, você pode pegar esse dinheiro e fazer uma viagem pós tudo isso, porque você merece, né? Depois de ter passado por um verdade. turbilhão, por que Sim. não um momento de relaxar, né? Então, você pode investir esse valor da forma como for mais conveniente E até pra no meio você. do processo, né? Porque eu lembro muito bem que você comentou naquele dia, você fica tão, assim, num momento tão fragilizado, e aí, né, pode ocorrer, cai cabelo, cai um monte de coisa, você pode comprar uma peruca para se sentir melhor. Eu tô passando por um processo que aquilo tá me afetando muito, eu preciso descansar um pouco para depois voltar no tratamento. Então, tudo isso, o seguro de vida contribui e ajuda no caso desse diagnóstico de câncer, né? Dentre outros aí que o seguro de vida cobre também, Exatamente. né?
E a gente teve também um caso recente de um parente nosso. E aí você acompanha muito de perto ali, né? Você vê o quão é importante realmente você ter respaldo, além de você ter um plano de saúde em caso de cirurgia, que vai cobrir ali a sua cirurgia, que vai te dar todo o atendimento dos médicos que você precisa, mas você tem um outro benefício ali que vai te ajudar nesses momentos difíceis, né? Tem gente que pega ônibus, aí você vai lá, né, pegar um ônibus Sim. com a mulher, principalmente, porque o cabelo da mulher, né, para a mulher isso é muito importante. Então ali, às vezes, perdeu o cabelo, e aí vai poder pegar um Uber com Você tá num dinheiro para poder. pós-cirúrgico, às vezes, isso É, aconteceu comigo, né? No meu pós-cirúrgico, eu tive que fazer uma quadrantectomia, eu não tirei a mama como um todo, mas você tá ali com uma cirurgia e logo na sequência você tem que começar sessões, por exemplo, no meu caso de radioterapia, né? E aí você tem que se locomover até lá. E isso sim, custa. Você pode ir de ônibus, né? E ter alguém ali que não sabe da sua situação, espremido às 6 horas da tarde lá no metrô, né? Ou você pode escolher ter um pouco de qualidade naquele momento que já está sendo difícil emocionalmente para pegar um transporte, né? Um Uber, né? Um outro veículo, um outro meio que te leve de uma forma mais privada e mais confortável para sim, chegar sim. até aquele local, né? Então, eu acho que tem tudo isso e tem também essa parte que você falou, que a gente às vezes só traz para consciência quando a gente tem algo ao nosso redor que nos toque, né? Por isso que eu digo que as histórias elas são muito importantes, né? Sim. Porque às vezes para a gente sensibilizar o outro, né, do que é necessário, às vezes você tem que contar a sua história, né? Que foi o que você disse, olha, quando você falou lá, aquilo me tocou, aquilo me fez repensar, né? Algumas coisas. Então, por isso é super importante quem não tem uma história que pega a nossa emprestada aí para estar levando em Sim. frente, E, né? E e a aí mulher, pode falar. rapidamente, a mulher precisa se cuidar, né? Hoje eu estava falando com uma prima minha, né? E a gente conversando, e a gente vai procrastinando, né? E nós mulheres, a gente tem o privilégio aí de se cuidar, a gente precisa se cuidar, fazer todo ano a prevenção, que é muito importante, né? Então Isso é é. um abraço, porque eu me lembro É, que quando eu tive o meu diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi assim: "Gente, será que eu deixei passar algum é, check-up anual?" mas não é. Veio a mulher, né, a sensação de culpa ambulante, né, porque a gente tem culpa por tudo, porque não fez isso, porque não cuidou daquilo, porque, né. E naquele momento me veio uma sensação de tipo: "Será que eu me abandonei diante de tantas coisas que a gente tem para fazer e a gente se doa muito, né?" É. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu fui olhar o resultado do meu exame e tinha exatamente 1 ano, né, que eu tinha feito. E aquilo foi um abraço, porque talvez se eu não tivesse feito, na minha cabeça eu me sentiria uma culpa de tipo, vai ver que eu já estava com isso há mais tempo e não olhei, se eu É. tivesse, né? Aí a gente monta as histórias da Sim, cabeça. sim. E na verdade naquele momento me trouxe paz, né? Porque foi um momento em que eu falei, poxa, que legal que eu cuidei, né? Assim, diante de tantas coisas, eu tive essa oportunidade de olhar para É. mim há 1 ano atrás. Mas é justamente o que aconteceu comigo, que foi justamente em outubro, né, que aí eu pediu a biópsia. Eu falei: "Mas em que momento?", né. Eu tinha colocado até fiz prótese mamária, e eu falei assim: "Meu, será que esse negócio já estava aí e na hora que agora que eu coloquei apareceu?", enfim, né, aquelas neuras. E aí graças a Deus, né, deu benigno e hoje também faço acompanhamento. Recentemente já fiz de novo para ver se não aumentou, se está tudo bem, É isso aí. né, e é isso, a gente tem que se cuidar E eu e acho que tem tem que. algo que está sendo novo na sociedade, que é também, por exemplo, a telemedicina, né? Que Sim, está sendo muito usada e que legal que a gente está podendo levar esse cuidado para mais pessoas, aquelas pessoas que às vezes não conseguem ter um plano de saúde, né? Na maneira ali tradicional, e a Uhum. telemedicina atende super bem. O nosso produto hoje lá na Porto tem a Tem. telemedicina, né? aham, E Que é, é é muito bom, né? e às vezes a Essa parte. telemedicina vai te dar aquele suporte inicial, né? E às vezes você não tem um plano de saúde que te dá direito a uma cirurgia, tal. E quando você descobre um diagnóstico desses, esse, né, valor, essa indenização também serve para suprir esta outra parcela, né? sim. Então, acho que isso cada vez mais vai se tornar E relevante. aí falando justamente dessa parte que você comentou que tem o telemedicina lá, então quais são os fatores aí que devem ser considerados, para escolher ou na escolha de um seguro de vida? Eu acho que primeiro a mulher tem que procurar
ter uma consultoria, né? Então, o papel do corretor é extremamente importante e não no papel só de corretor, de um consultor, né? Que é para poder olhar para aquela mulher e entender o contexto como um todo, né? Mas eu diria que a principal dica é não esquecer das coberturas em vida, elas são extremamente relevantes, né? Não pensar só na cobertura ali de morte, né? O assistência funeral, que é algo que, quando acontece, todo mundo né? Não tem estabilidade emocional para cuidar. E é um momento complicado, porque você tem que fazer uma burocracia danada. Nossa, e você não está preocupado, porque a tua cabeça, você nem entendeu direito o que aconteceu, muitas vezes, né? Então, assistência funeral e buscar por produtos que tenham benefícios extras, né? Como uma telemedicina, porque isso pode te dar um suporte, né? No caso da Porto, a gente tem a parceria com o Einstein, né? Cobertura 24 horas, 7 dias por semana, né? Então, você, naquele momento, saber que você pode contar com profissionais aí, né? Renomados e numa ajuda que talvez, às vezes, você até tem um plano de saúde, mas você não quer ir para o hospital naquele momento, numa madrugada, né? Então, acho que ajuda bastante. A gente também tem o nosso Porto Plus hoje, que é uma cadeia de benefícios, né? Então a gente precisa de massagem, a gente precisa de cuidados também, né? Exatamente, né? Pontuação, né? Isso, então ali você acaba também carro para alugar, todo mundo aluga um carro. Exatamente, né? Você tem um pool de benefícios que te dão descontos aí em diversos estabelecimentos que também podem contribuir aí com esse bem-estar. E como você falou de assistência, a gente passou por isso também, né? Então, no momento que nós tivemos um óbito na família, os familiares, eles não sabiam que o meu tio tinha. E aí, a gente, como especialista, eu particularmente, parei e falei, opa, peraí. Não, em algum lugar ele tem seguro de vida. Em algum lugar ele deve ter e as pessoas vão contratando tudo, né? Porque na hora você fica sem chão. Então tem que ter uma pessoa realmente ali. E esse papel nosso do corretor é isso, né? É amparar em qualquer momento que a pessoa precisar. Eu acho isso importantíssimo falar, porque querendo ou não, a pessoa te liga 1h da manhã e sempre acontece e realmente a gente fala, né, que é de madrugada, onde verdade. O soninho tá tão gostoso. E aí é onde a gente tem que amparar. A gente brinca, mas é a realidade, né? Então é importante que as pessoas tenham uma pessoa ali, né? O meu funcionário, ele até brinca, dentro dessas 5 nomes na sua agenda, o corretor ele tem que estar entre os 5. É isso, né? aí. Então, para amparar aí você nessa falta, né? Na parte da falta ou até mesmo quando você precisar, em vida também. Então, o corretor a gente é o médico aqui, da né? família hoje, né? Porque se a gente parar para pensar, vocês cuidam da vida dos clientes de vocês em vários produtos, em várias situações, né? E é vocês que estão ali, tanto para dar o diagnóstico e dizer, olha, esse produto, essa condição, né? Aconselhar, né? Quanto num momento ali inesperado, né? Então, vocês passam a ser esse médico, esse cuidador aí da família também, né? Tanto que até uma das coisas que eu me especializei, né? Para justamente também poder ajudar o cliente a investir, foi fazer educação financeira, né, para ensinar ele a como investir o dinheiro dele, ampliar aí dentro dos produtos também, que nós somos elite dentro da Porto Seguro, né? Fantástico isso, da educação financeira é extremamente importante, né? E falando nisso, né, como o seguro de vida pode ajudar a proteger o futuro financeiro das mulheres e de suas famílias? Então, o que você acha sobre isso? Quando a gente olha para esse papel da mulher, que ela veio ganhando espaço, ainda acho que tem muito para a gente, né, absorver, mas a gente já é muito mais protagonista dessa história do que no passado, né? E hoje a gente tem um espírito colaborativo financeiro muito grande nas casas, né, nas famílias. E eu acho que cada vez mais o seguro de vida vem para poder colaborar com este apoio bem financeiro, que nessa hora a mulher, né, quando ela deixa de trabalhar temporariamente, quando ela se ausenta, ou quando ela, né, acontece aí a perda definitiva de algum membro ali, ela está preparada financeiramente para poder dar suporte para quem está ficando, seja na ausência dela, né, efetiva ou temporária, né, porque
o que a gente falou, pensa num filho que tá ali né, crescendo em processo de formação e perde a mãe, né? Uhum. O marido que tá ali, que cuida até de uma parcela daquela financeiramente da família, mas não é tudo, né? A Uhum. gente tem um mínimo de 3 anos aí para uma família se restabelecer financeiramente quando Sim. acontece uma perda, né? Sim. E então eu acho que é desta forma que o seguro vem aí para E contribuir. para que e até eu nas minhas mentorias financeiras, eu falo que até para você se restabelecer emocionalmente, quando você também tem uma perda muito grande financeira, você tem um período ali de 6 meses, né, para você organizar a sua mente, dali em diante você vai ver o que você vai Porque tem fazer. esse momento do luto, né? Que assim, a Sim, nossa ficha sim, demora às vezes um sim, pouquinho para cair. sim, Do qual vai ser essa realidade pós-episódio, seja sim. ele ali, né, temporário. Eu quando vivi isso, eu tive, né, primeiro assim, eu com diagnóstico de câncer, mas eu não tinha ninguém na minha família, né? Aí, no primeiro momento, parecia que aquilo não estava acontecendo, eu não estava tão preocupada, sabe assim? Porque a ficha vai caindo aos poucos, né? É. Quando você começa e vai fazer a biópsia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu brinco que é Você Jason, simplesmente vai né? fazendo, Nunca né? termina, né? Nunca Eu sempre, termina. quando eu achava que agora eu fiz o último exame, eu vou saber o que, né, que é, qual é o procedimento. Não, mas agora a gente tem que fazer um outro passo, né? Então eu Vai brinco por que nunca partes, termina, né? né? Exatamente. E quando a gente tá ali naquele cuidado, né, com a gente mesmo, a gente leva um pouco mais leve. Não que isso não aconteça, que não prejudique a gente emocionalmente, mas quando a gente tá realmente preparada, para você lidar com algumas situações, né, que a gente já tá madura mesmo para isso, a gente tem o conhecimento, isso ajuda também bastante, acredito Sim, que sim. para você também deve ter ajudado bastante nisso, né? E emocionalmente, como você falou, a gente precisa ser o médico e a gente precisa também cuidar emocionalmente, né? Que é a parte da terapia, a parte do emocional. Se você tá também, a Gi mesmo fala isso, né? Que é a parte do físico, né? De você ir lá e você tá fazendo atividade física, tudo isso ajuda, né? Com No certeza. emocional. Acho que a gente tem uma carga pesada, né? Porque é trabalhar, é ser mãe, é ser filha, que a gente vira mãe e pai em algum momento dos nossos pais, né? E para suportar tudo isso, você tem que, de fato, atividade física é um fator extremamente importante, né? Esse trabalho mental, a gente às vezes se permite pouco enquanto mulher, né? A encontrar com as amigas, a gente reluta às vezes naquele espaço que você fala, não, eu vou fazer isso que é em prol da família de alguém, ou eu vou jantar com um grupo de amigas, tal. A gente tem uma tendência de falar, não, eu vou para cá, mas não vou para É, lá. E quando a gente chega nesse ambiente, às vezes a gente reluta, mas chega lá como é bom. Quando a gente troca, quando a Maravilhoso. gente descarrega, né? Então dá a gente tem que se risada, permitir mais isso para estar bem fisicamente, emocionalmente, né? aí E acho que sim. o seguro de vida complementa toda essa trajetória, deixando esse processo mais leve para uma eventualidade, né? E quais são os mitos que a gente pode aí desmistificar para as pessoas em relação ao seguro de vida? Eu já tenho um, né? Porque eu acho que todo mundo que nasce já deveria sair do hospital com seguro de vida, É isso, né? é isso. A gente brinca, né? Você tira o carro da concessionária, né? Ou quando você compra sem ter o seguro, dificilmente. O que a gente faz? A gente corre, né? Para poder fazer o seguro e fala, eu só tiro a hora que tiver. Mas o bem mais precioso que a gente tem só hoje é a vida. nossa vida, É a vida. né? Porque nós somos a máquina de fazer o dinheiro, né? Se essa Exatamente. máquina não estiver funcionando e falhar em algum momento, todas as outras conquistas, até o seguro do carro, vai ficar sem ser feito, né? Então, eu acho que seguro de vida e plano de previdência, né? Então, a criança deveria nascer já com o plano de previdência ali, né? E o pai e a mãe ali, quando tem um filho, né, na maternidade, um seguro de vida, né? E por que não a gente revisitar isso ao longo do tempo também? Sim. Porque a nossa vida vai mudando, né? Sim. Talvez em um determinado momento eu contratei um seguro de vida e eu era independente, só tinha, né, então talvez o capital e a cobertura ali era uma, e ao longo da nossa vida a gente vai mudando isso, Sim. né? Então, falando em mitos, eu acho que tem isso mesmo, né, que as pessoas não se preocupam e não veem esse valor agregado como a gente vê em outros produtos. Acho que a questão da condição em vida, né,
das coberturas em vida, isso é muito novo e a gente tem uma tendência de ampliar essas coberturas ao longo dos anos de Olha, forma spoiler. muito exatamente, né? É isso. De forma muito exponencial, porque a gente está vivendo cada dia mais. Sim. Isso é super legal, mas a gente também é a era iFood, a era que não come talvez muito bem, né? E a gente, então, precisa pensar em produtos que cada vez mais olhem para essa longevidade, né? Estamos vindo para uma população mais envelhecida, as novas famílias, né? Ou não querem filhos, ou querem poucos filhos. Diagnósticos né? novos também, né? Sim, Então, o seguro de sim. vida vai também se adequando, né? Exatamente. Então, a gente, a cada dia mais, a população e a sociedade está tendo uma experiência de longevidade, de sociedade diferente, e nós, enquanto seguradoras, vamos ter que cada vez mais aprimorar os nossos produtos, trazendo esses benefícios mais até em vida, né? Agregado com uma morte, né? E até falando nisso, Lucimara, em diagnósticos novos, né? A gente nunca viu tanto nessa fase, nessa época, né? Nessa geração. Porque assim, eu lembro, a minha avó faleceu com 87 anos. E ela era super lúcida, né? Exato. E hoje em dia, o que nós temos aí, né, dos nossos pais, de pessoas que eram, né, nossos pais aí, que com 69, 70 anos, com Alzheimer, né? Pois é, eu tenho um exemplo em casa também, né? Gente, eu não sou pé frio, tá? Nem é tudo que acontece lá em casa, né? Mas assim, minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer aos 60 anos, né? Extremamente Super jovem. jovem. Pensa que é uma pessoa que trabalhava, fazia atividade física, né? A gente não tinha também histórico ali, ou se tinha, talvez era algum antepassado em que a gente falava o quê? Caducou, né? A gente tinha outros termos para poder dizer, Verdade. e até falta de conhecimento mesmo, né? Então, é bem o que você falou. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter descobertas, né? E o número que a gente está tendo de pessoas com demências de forma geral, ele tem aumentado muito e para pessoas mais jovens, Sim, né? verdade. Então, como é que a gente se cuida nessa trajetória aí? Porque a gente fica totalmente dependente. Fica Então, mesmo, ó, no né? seguro de vida, você pode contratar que você vai ter um telemedicina que vai te acompanhar, vai ter seu histórico, não é mesmo, Luciana? É isso aí. Aí, mês a mês lá, vai te acompanhando, vai seguindo, se você tiver alguma coisa diferente. Gente, é super bacana, é muito legal, porque eu já usei. E realmente você vai formando ali um portfólio da sua vida, Sim, né? Com sim. o passar dos anos, no mês Hoje a a mês. gente tem, por exemplo, recentemente, a gente incluiu a nossa cobertura de assistência funeral estendida à pais, que a gente não Eu ia tinha, falar né? sobre isso. A gente tinha, né, uma assistência funeral individual, familiar, mas a gente não tinha estendido a pais. Então, a gente olhou para essa necessidade e disse, essa é uma preocupação, muitos de nós estamos preocupados e sendo pais dos nossos pais, o que a gente pode fazer para se atualizar, né? E em breve vem aí um spoiler, porque a família não é só, hoje em dia não é, a pai e a gente mãe. tem, não é só o pai e a mãe, a gente estende aí, vou dar um Os spoiler, agregados. Olha só, bichinhos hein? de estimação aí, né? Então, em breve, vocês vão ter aí, daqui a algumas semanas, Que uma bom. novidade sobre isso para o Olha, nosso que assistência legal. funeral também. E até mesmo porque antigamente eles não pensavam, né, em fazer um seguro de vida, não tinha uma pessoa ali para auxiliar mesmo, né? Sempre o banco, alguém ali que fazia, faz. Aí quando ia ver, tinha lá acidentes pessoais, Exato. Isso é né? muito comum. Isso né? é muito comum. Então, hoje, para quem contratar um seguro de vida, você tem a assistência funeral que tem a cobertura para pais e mães e não importa a idade. É isso mesmo, né? Exatamente. Olha Então, que interessante, olha, né? ela está Porque a gente, fiadíssima, hein? Estou gostando de ver. a gente não só Memorizou antes de vende, né? começar. A gente Isso aí. não só vende, a gente tem que saber, porque é o que a gente falou. Primeiro a gente tem o produto antes de a gente passar para os nossos clientes, né? É isso Então, aí. assim, quando estendeu essa cobertura, e eu posso falar porque o meu pai tinha deixado, e como você falou, né? A gente vai conhecendo eles depois que eles ficam mais velhos, né? A gente vira pais dos nossos A gente pais. é vira isso mesmo. E aí, conversando com ele e tudo, ele falou, deixei de pagar meu seguro de vida. Ó, como assim?
Não pode A gente acontecer passa a isso. cuidar até das contas, né? Aí a gente Total. começa a ver a parte financeira deles, né? É E isso aí. aí Até logo. porque acho que a gente a gente vem de uma geração com uma cultura um pouco mais privilegiada, né? Uhum. De poder entender um pouco mais, né, sobre a abertura de alguns temas, a educação financeira que a gente falou agora há pouco, né? Tudo isso, talvez na época deles, não era algo tão explorado, né? E hoje a gente tem condições de olhar diferente e cuidar também diferente, né? Sim. E eu falo isso para os meus filhos, né? Eu falo já, a gente conversa sobre isso. Eu tenho um filho de 24 anos, um de 16 e o de 10. E eu falo para eles, eu sento, já conversei com o Guilherme sempre tá me vendo ali. E Inclusive, ela falou, Guilherme, vamos entrar ao vivo. falo para ele, entra ao vivo aí, Que já vai porque ele tá em aprendendo outro também, né? país, para você ter uma noção, né? Então a Nossa. saudade é grande, aí ele mata a saudade e vem da mãe. Que legal. E eu falo, acontecer alguma coisa comigo ou com o Lu, você já sai daí e já vem aqui cuidar dos seus irmãos, porque já tá tudo preparado para isso. E antigamente os pais não falavam isso com os filhos, Mas eu acho né? que na linha dos mitos, eu acho que ainda tem um pouco disso, Tem né? Porque ainda, né? assim, a gente às vezes, eu vou fazer um seguro de vida, mas eu não vou contar pra ninguém, né? Porque eu tenho medo disso, eu tenho medo de uma fraude, né? Eu acho que a gente precisa Vão me evoluir. matar. Exatamente, né? Meu pai falava, não, menina, eu não vou deixar seguro de vida pra ninguém, não. Tá querendo me ver morto, né? Quando você, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa evoluir nessas conversas, né? Na conversa Sim. de entender que, assim, todo mundo aqui tem uma vida. Por isso, todo mundo já deveria ter um seguro de vida, né? Exatamente. E número 2 é que a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. A gente também não sabe quando, Quando? né? E que dificilmente a gente passa por essa vida toda ilesa, sem nada inesperado, sem nenhum tipo de diagnóstico, né? Então, tem algumas certezas que a gente lá atrás acho que tinha receio de falar ou era difícil, mas hoje acho que a gente tem muita abertura, Sim, né, da verdade. sociedade como um todo para estar falando. Então, a gente tem que falar sim, eu tenho um seguro de vida, até porque às vezes a pessoa, né, trouxe aquela contribuição importante de um seguro durante a vida toda, e quando ela não está mais aqui, ela não tem, se ela não contou para ninguém, como é que a família vai ficar sabendo, né? Exatamente. E aí, então, para que ela fez todo aquele esforço durante anos se no final ninguém vai usufruir daquilo, né? Então, tem que ter essa conversa aberta. Tem que falar, olha, funciona assim o seguro. Se acontecer, minha corretora é tal, liga porque ela vai te dar o apoio, né? Sim, a verdade. seguradora é tal. Então, eu acho que tem que ter essa conversa bem transparente. E uma das coisas que você falou que é justamente essa, na minha mentoria financeira, eu também oriento o cliente para isso. Eu falo assim, olha, você tem que ter um seguro de vida, porque ninguém está livre, né, de acontecer alguma coisa. E pode ser que você não esteja aqui, né? Como pode ser que você vai estar e você vai precisar de um seguro para te respaldar no momento mais difícil e também das suas finanças, da sua empresa, para quem é empreendedor, né? E para que seus filhos continuem também o que você está fazendo. Sim. Porque se você não dá um respaldo, a sua empresa vai falir. Exato. Para o empreendedor, se você não tem ali um seguro de vida que vai te ajudar naquele momento difícil, né? Por isso que muitas empresas lá atrás acabaram falindo por conta disso. Né? Porque não tinha um respaldo financeiro ali que desse uma cobertura naquele momento para que a pessoa continuasse. Principalmente se tem filhos que não trabalham na empresa e não sei o quê, né? Vai precisar daquele momento. É um sucessório, né? Exatamente. Então, uma outra coisa na linha dos mitos, você falando aqui que me vem na cabeça, né? Que assim, poxa, meu cliente tem um patrimônio muito interessante, ele tem uma condição financeira ótima, ele tem uma empresa, ele tem tantos imóveis, tantos veículos, ele não precisa de seguro de vida, né? Aí também é um outro mito, né? Essa Sim. pessoa também precisa de seguro de vida, porque o dia que ela estiver ausente, tudo isso daqui tá fechado até que aquele inventário saia, Exatamente. né? E aí como é que a família tem o dinheiro para poder pagar este inventário sobre todos esses bens, né? Seguro de vida. Exatamente, né? Porto Seguro, né? Seguro de vida, ele é livre, né? Do Livre de inventário, inventário. né? Então, aconteceu, deu entrada, em dias você recebe essa indenização e ela vai te ajudar nesse processo do inventário, né? Então, é outra história que às vezes as pessoas dizem, eu nem precisa de seguro de vida, né? Porque tem muitos bens, Não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre que solução é importante para aquele perfil de cliente, para aquele momento daquele cliente. Tanto que a gente vê, né, vários famosos aí, imóveis se degradando aí justamente porque não saiu,
Então, o seguro de vida realmente vai dar esse respaldo aí financeiro, até para que as pessoas se reestruturem, até que saia todo esse inventário, e tenha condições de pagar naquele momento para que agilize, né? E é o que você falou, gente. Seguro de vida é muito importante. É Todos vida. têm que ter a vida. E quais são os benefícios adicionais que a Porto oferece especificamente para mulheres? Bom, nós temos um produto chamado Vida Mais Mulher, né? Que é um produto que ele paga sobre o diagnóstico de câncer, né? Então, isso é bem importante nesse produto. Diagnosticou, apresentou a documentação, a gente tem o pagamento da indenização e ele tem um benefício bem importante que é a segunda opinião médica, né? Então, às vezes a gente, quando né, tem o diagnóstico, é uma coisa que às vezes a gente não. Eu passei por isso, né? Eu pensava, e agora? Para que? Qual é o médico mesmo que eu tenho que ir? Qual a especialidade, né? Quem eu procuro? E às vezes você vai para um médico que você não tem né, tanta familiaridade e você tem que acreditar naquele profissional. Às vezes alguém te indica, às vezes não, a vida te leva até aquele profissional, né? E aí você fica pensando, será que é isso mesmo, né? Será que... Porque a gente escuta falar tanta coisa que a gente sempre quer uma segunda opinião, né? E dentro do seguro do Vida Mais Mulher, a gente também tem este benefício onde a gente tem uma equipe que apoia este cliente, né, nessa segunda opinião, olhando, analisando e também provendo informações para ajudar na tomada até de uma decisão. E olha que interessante, né? Um produto específico para mulheres, né? O mês passado foi o mês das mulheres, a gente Sim. gostaria muito de ter feito no Dia das Mulheres, mas a gente conseguiu encaixar a agenda aí da Lucimara para agora. Então, olha a importância que é você ter um produto destinado a nós mulheres. Exato. Isso quando a Porto Seguro fez, eu já fiz o meu, né? Porque é Já abraçou a causa. é importantíssimo, né? A gente vê tudo que você precisa. E é aquilo que você falou. É você identificar o cliente, saber qual é a necessidade do cliente. Se é um cliente empreendedor, você vai colocar uma cobertura de diária de capacidade temporária, você vai colocar uma doenças graves, que é importante. Então, você vai cada vez mais a gente está auxiliando os clientes a fazer, até mesmo porque cada um tem o seu perfil. Então, eu não posso chegar para você e fazer uma tabelinha de seguro de vida. Não tem como, tá, gente? A gente tem que ir ali fazer uma assessoria, como vocês sabem. A Agape é assessoria e corretora de seguros. Assim como a previdência, né, Lucimara? Para você fazer uma previdência, a gente também faz esse diagnóstico, né? Sim. Em quanto tempo de vida, qual é o seu ganho hoje, quanto que você quer ganhar no futuro. Né? A Lucimara é do Vida e Previdência, então, para a gente falar um pouquinho também dessa parte da previdência. Sim, eu acho que é algo que é extremamente importante, né? Para aquele cliente que às vezes não ouviu ainda falar, não teve a oportunidade de ouvir falar sobre seguro de vida ou plano de previdência, né? Às vezes ele precisa de entender que aqueles 30 minutos de conversa, né? Vai valer por uma Eles têm vida. um valor enorme, porque é um investimento que você está fazendo de tempo, de escutar o teu corretor e o teu consultor, e ele está ali se dedicando para entender, para não te oferecer uma tabelinha pronta, né? Mas como é que ele entende a sua necessidade, o seu momento, e te coloca, né? Te oferece algo que de fato tem a ver e que vai mudando ao longo do tempo. Aquilo também não é engessado, né? Então, eu acho que é sempre colocar na cabeça que esses 30 minutos, 1 hora, ele tem um valor que serve para a vida toda, né? E que vocês ali, enquanto assessoria, enquanto corretores, estão ali fazendo aquele papel que é de cuidar, né? Oferecer o tempo de vocês para poder cuidar daquela família, daquela pessoa. E o tempo que a gente está aqui, se dedicando também, né? Para poder trazer essas informações para tantas pessoas, né? Que aí vai rodar no YouTube, no Instagram. Então, eu espero realmente ter contribuído muito aqui no dia de hoje para as mulheres, para todas as pessoas. A Vanessa tem uma última perguntinha aí, Ivan? Na verdade, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, né? Quando você foi lá e diagnosticou e passou por tudo isso, e também hoje com a sua mãe, então, deixasse uma mensagem, mesmo que a gente saiba a importância de fazer um seguro de vida, mas a importância que é você se cuidar, o que você tem a falar
com tudo que você viveu e está aqui com a gente hoje. É muito bom, né? Porque você tá aqui viva, tá aqui contando a sua história. A gente se emociona mesmo, porque quando a gente foi lá em outubro, a gente se emocionou com a sua história. E naquele momento a gente falou, a gente vai trazer ela. Que bom que eu pude contribuir, né? Graças- Que eu gravei a mensagem, algumas mensagens na cabeça de vocês, espero que de outras pessoas que estejam ali, né? Eu acho que a mensagem que eu digo, que eu trago aqui, deixo, né, para todos, é assim: primeiro, o seguro de vida é um ato de amor, né? É um ato de amor porque você está se dispondo naquele momento, é um ato de amor consigo e com o próximo, porque você naquele momento está cuidando para uma eventualidade, né? Que lógico, uma delas a gente tem a certeza, né, que é que a gente um dia não estará aqui, né? Mas outras a gente pode ter ou não no decorrer da vida. Então, assim, é um ato de amor, seja com você ou com o próximo, né? E eu posso garantir, olhando hoje para mim, mas muito para minha mãe, que o que eu posso dar para ela hoje é qualidade de vida. Porque eu não consigo mudar o cenário, né? Quando a gente fala, eu não conseguia mudar o meu cenário do meu diagnóstico, da minha doença, da minha mãe, né? Mas eu pude dar qualidade de vida para o meu tratamento e para ela também, né? Porque eu sei que o Alzheimer é uma doença progressiva que ela tem, né? E cada dia mais a gente vai vendo aquele declínio. E hoje tudo custa, gente. Hoje ela mora num residencial, né? Então ela entrou essa semana, né, numa nova fase, né, que é a fase da dificuldade de comer. Então a gente teve que contratar fonoaudióloga, a gente teve que contratar fisioterapeuta. E agora a gente já está vendo a fase, né, de passar por uma sonda, né? E tudo isso, alimentação, custo. tudo isso custa muito, gente. Só que eu fico feliz de poder estar dando qualidade de vida para ela nesse momento, Com né? certeza. E isso, o lado financeiro, a indenização do seguro de vida fez toda a diferença na minha vida quando eu tive o meu diagnóstico e no dela, né? Olha. Então, e isso traz uma leveza, gente, porque mãe é mãe, né? A gente quer carregar, né? A gente quer mãe a todo momento do nosso lado, né? E poder estar ajudando e contribuindo, né, com essa passagem da vida dela, tira um peso muito grande, né? Então, por isso que eu digo, façam um seguro de vida pelo ato de amor, né? Tem uma parcela dele e tem o lado racional, sim, porque na hora que falta o dinheiro na mesa, tudo fica mais complicado. Sim, fica né? mais difícil. E como a Porto, ela não deixa de fazer as nossas campanhas, né? Sim, Fala pra gente, vai ter uma campanha aí nessa semana. sim. E você que ainda não fez, a Agape está aqui. A gente tem hoje, Lucimara, pessoas capacitadas, especialistas no produto. Inclusive, tá aqui nos bastidores, gravando a gente. Para você que tá aí no Instagram, Olha lá. é ele quem está filmando a gente. Ele que tá Ele é o filmando nosso a especialista gente. do Vida. Que é o Carlos Alexandro. E a Porto, ela sempre motiva, vamos se dizer, a gente, corretor, a colocar para vocês algumas coisas, né, no diferencial, e aí a gente vai ter Para que facilite, né, a vida das pessoas Exatamente, na contratação. Na próxima semana, né? Apenas aí na próxima semana a gente está com um diferencial nessa campanha, né? Então os clientes vão contar com até 20% de desconto Olha isso. na contratação do seguro de vida, né? Por quê? Porque as pessoas também acham que contratar seguro de vida é muito caro, né? Assim, é um pouco fora da realidade ali daquela pessoa, né? E a gente vem aqui dizer que não, que na verdade o seguro de vida é acessível, né? E a gente tem condições aí de levar esse seguro de vida com um especialista, que eu fiquei super feliz, né? Veja, que legal, né? Vocês acreditam tanto no produto e veem tanto essa necessidade que vocês possuem um especialista ali dentro da corretora. Então, nessa semana, 20% de desconto aí para os nossos clientes. Só tá? para a gente saber de que dia a que dia? Do dia 8 ao dia 12. Né? Então, do dia 8 ao dia 12 de abril. Estamos em abril. Exatamente. Já estamos em abril. Isso. E aí a gente tem o nosso Acelera. Com isso, tem telemedicina, assistência funeral para pai e mães, Sim. certo? E a corretora, para todos os que estão Ainda nos não. assistindo, a gente vai pedir que você compartilhe o nosso link.
se inscreva no nosso canal e aí a gente vai fazer um sorteio para vocês que contratarem aí o seguro de vida. Olha, ficou mais saboroso, hein? Ficou, não Essa ficou? campanha aí ficou boa. E todos os que fecharem também vai ganhar um brinde da corretora, hein? Tem um brindezinho lá em especial que a gente tem, calendário, tem vários chaveiros, tem várias coisinhas aí para quem fechar o seguro de vida nessa semana. Então, gente, é garantir a tranquilidade, né? É um ato de amor. Não deixe realmente passar essa oportunidade. Tudo aqui, todas essas informações que nós trouxemos para vocês. E eu quero imensamente agradecê-los, Mara, pela sua disponibilidade, né? O seu tempo aí, que o tempo é precioso, né? Por contar a sua história, por ter compartilhado naquele dia e poder estar aqui frente a frente com você. Eu estava longe lá do palco e aquilo me tocou tanto e eu falei para Vanessa, quando a gente decidiu fazer o podcast, eu falei, Van, a gente tem que trazer a Lucimara aqui. Eu Que é uma fiquei história super linda. feliz, gente. Eu sempre gosto muito de. Acho que eu amo o produto que eu trabalho, né? Estou há 24 anos na Porto trabalhando com esse produto, né? Então, Olha só. porque tem conexão com pessoas e poder falar, né? E investir um pouco do meu tempo para poder criar essas conexões, né? Do produto com a necessidade, eu fico super feliz. Eu que agradeço e o presente foi meu. De E a estar aqui conexão hoje. é tão engraçada, né? Porque, gente, até aqui nos bastidores a gente estava conversando e eu fui funcionária Porto, né? 20 anos atrás. Então, ou seja, a gente estava no mesmo espaço e a gente não se conhecia. Exatamente, é Olha só, verdade. essa coisa de verdade. conexão, né? E depois de tanto tempo e estar aqui É. frente a frente batendo esse papo. Eu Então, quero muito obrigada. agradecer também o Bruno Leão e o Kleber que nos apoia lá na sucursal São Bernardo, porque a gente sabe que não é fácil tirar uma pessoa da matriz como você, né, com agenda lotada, e estar aqui com a gente é um privilégio mesmo para nós que ganhamos o presente, viu? Realmente que naquele dia a gente foi tocado e eu falo que Deus, ele prepara os momentos. E o momento foi hoje, né? De você estar Espero aqui. que a gente tenha acrescentado na vida das pessoas, né? Mas Sim. sempre tem alguma que tá esperando aquela mensagem, porque nada acontece por Sim, acaso, né? Então que a verdade. gente possa ter colocado energias positivas, boas mensagens, né? Uma E semente. agregando em conhecimento para as pessoas levarem aí para suas vidas. É verdade. E a gente quer agradecer nossos patrocinadores aí, Vanessa? Isso, vamos lá, nossos patrocinadores, a CEPAP, Centro Psicologia, Multiaba, que é uma empresa também de psicologia para crianças, a The Coffee Co, que é a nossa cafeteria em Diadema, e a Agape Corretora, que está sempre aqui com a gente, e a Porto Seguro, que é a nossa parceira aí, dentro de muitas outras companhias, mas é nossa parceira, como diz a Gislaine, do coração. Gente, e esse foi mais um AgapeCast. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.